Olá amigos do YouTube, vamos a mais um vídeo. Quem foi Neville Goddard e Abdullah, um judeu etíope? Neville Goddard nasceu em 19 de fevereiro de 1905 em St. Michael, Barbados, filho de Joseph e Nathaniel Goddard, um comerciante, e William Nenkinson. Neville era o quarto filho em uma família de 9 meninos e uma menina. Ele mudou-se para os Estados Unidos para estudar artes cênicas aos 17 anos, em setembro de 1922, e enquanto ele estava em turnê com o seu grupo de dança na Inglaterra, ele tomou gosto pela metafísica, depois de conhecer o assunto em uma conversa com um escocês que lhe emprestou alguns livros sobre os poderes da mente. Em seu retorno aos Estados Unidos, ele deixou a indústria do entretenimento para dedicar-se integralmente ao estudo dos aspectos da mente e do espírito. Seu interesse se intensificou depois que ele conheceu Abdullah, que pregava uma forma de cristianismo ancestral. Neville foi assistir a uma das pregações de Abdullah, devido à insistência de um amigo. Neville uma vez disse: "Eu ainda me lembro da primeira noite em que eu conheci Abdullah. Eu propositadamente relutava em participar de suas reuniões, porque um homem, cujo julgamento eu não levava fé, insistia para que eu participasse. No final dessa reunião, Abdullah se aproximou de mim, e disse: Neville, você está 6 meses atrasado. Surpreso, perguntei-lhe como ele sabia meu nome, e ele respondeu: os irmãos me disseram, há 6 meses, que você viria, e ele acrescentou: eu vou ficar aqui até que você aprenda tudo o que eu tenho para lhe ensinar, e então eu partirei. Ele há muito desejava estar longe, mas tinha decidido me esperar. Após esta reunião, Neville estudou com Abdullah, aprendeu hebraico, cabala e significados secretos das escrituras. Depois de viajar ao longo dos Estados Unidos, Neville finalmente se estabeleceu em Los Angeles, onde, a partir dos anos 50, ministrou uma série de palestras no rádio, televisão, bem como em teatros, auditórios e locais públicos. Neville Goddard foi um professor profundamente influente. Ele dedicou-se a ilustrar os ensinamentos da verdade psicológica escondida nos ensinamentos bíblicos, e despertar a consciência do verdadeiro significado que os antigos pretenderam trazer ao mundo, mas que precisaram ocultar a verdadeira mensagem apenas àqueles que alcançaram o entendimento, durante uma época de tantas guerras e perseguições, em meio à antiguidade. Neville sempre tentou dizer a todos nós que nós não somos a ínfima máscara que usamos, mas sim, um ser muito maior, que sequer somos capazes de conceber. Vamos começar. Já se passou quase 20 anos desde que me sentei no auditório do Clube das Mulheres, em Los Angeles, Califórnia, e vi um homem num terno de risca de giz passar pelo palco e tomar seu assento atrás do pódio, onde muitos gravadores estavam colocados pelo palco. Um homem passou, apertou os botões das muitas máquinas, sentou-se e o orador começou. Eu abençoo meu gravador muitas vezes, pois, embora eu tenha assistido às longas palestras por 7 anos, quando ouvi as palavras agora, vamos ficar em silêncio, eu não conseguia me lembrar de uma palavra que havia sido dita. Neville sempre teve o poder de me levar com ele, talvez porque eu sempre estava ansiosa e disposta a ir. Eu parecia não ter controle, simplesmente era transformada por suas palavras e permitia que ele me levasse a experienciar as imagens e sons que eu nunca soube antes que existiam. Contudo, eles eram tão familiares que meu coração cantava o refrão de aleluias. O tempo sempre passava muito rápido e eu dirigia para casa tentando me lembrar do que eu havia ouvido e me perguntando por que eu me sentia tão pesada. Era porque eu havia estado tão livre. Era sempre desse jeito. Neville tinha aquele efeito em mim. Eu acreditava nele com todo o meu coração e alma. E ainda acredito. Mas, para onde ele foi? Eu ainda posso ver seu sorriso, você sabe, o tipo de sorriso que o gato tem quando saboreia o canário, e ouvi-lo dizer: para onde eu posso ir senão para dentro de você? É onde eu encontro. Ele está dentro de mim, assim como está dentro de você, não como um homem de carne e osso, nascido para a família Goddard e chamado Neville, mas em nossa própria consciência. Mas, talvez, esse não seja o Neville sobre quem você queira saber. Talvez você precise saber sobre o garoto que nasceu em 19 de fevereiro de 1905, o quarto filho de uma família de 9 garotos e uma garota. Eu vou lhe contar o que eu sei. Você tem que se lembrar, eu estou partilhando com você minhas lembranças sobre um homem que foi o meu professor. Um homem a quem eu respeitava grandemente e aprendi a amar, com um amor mais profundo do que eu era capaz de possuir. Seu nome era Neville Goddard. Numa manhã de março, no ano de 1905, um homem subiu as escadas de uma casa de estrutura de madeira na ilha de Barbados. Ele estava a caminho de ver sua irmã e o filho recém-nascido dela,
que não havia recebido um nome ainda. De repente, ele parou. Uma voz, falando em claro e bom som, disse: seu nome é Neville. Ponderando essas palavras, o homem continuou subindo os degraus e entrou no quarto de sua irmã. E quando disse a ela o que havia ouvido, ela disse: sim, eu sei. Vamos chamá-lo de Neville. Vivendo numa família de 9 meninos, desde cedo Neville aprendeu a compartilhar. Na casa, o ditado era: o primeiro a ser vestido é o melhor vestido, pois se os meninos começavam a discutir sobre quem tinha usado a gravata de quem, o pai finalizava a discussão tirando a gravata e dizendo: a gravata é minha. Eu paguei por ela. Estou disposto a dividir. Aprendam a fazer o mesmo. E eles faziam. A família Gadar era pobre em termos materiais, mas rica em amor. A mãe era uma disciplinadora. O pai era um homem de negócios. Neville costumava nos contar historias de sua juventude, sobre os caranguejos na área com suas garras traseiras e sobre a senhora que vivia sozinha nas dunas de areia, que conseguia ler o futuro. Foi ela que contou a um dos irmãos de Neville que ele seria um grande empresário, que outro seria um médico, mas que deixassem o quarto irmão quieto, já que ele pertencia a Deus. O quarto irmão sempre gostou de uma boa gargalhada. Se ele tivesse um níquel, ele o gastava. Ele costumava falar que pagaria a entrada de cinema para um amigo com a promessa de que o amigo riria alto na parte mais triste. O amigo sempre mantinha sua promessa e, portanto, nunca chegou a ver o final de um filme. Ou, ele pagaria um homem, cujo cavalo estava no cio, para guardar numa esquina, que Neville e seus irmãos chegariam a bordo de sua grande carroça puxada por outros no cio. Eu ainda consigo ver Neville rindo enquanto escrevo isso, e me lembro. O que estou tentando lhe dizer é que Neville era um ser humano, assim como você. Assim como eu. Contudo, independente de todas as suas fraquezas humanas, Neville era consciente de ser Deus, o Pai. Mas, estou me adiantando em minha história. Quando Neville ainda era bem jovem, na 5ª ou 6ª série, eu acho, ele devia levar sua Bíblia para a escola e recitar um versículo dela. Já que a família só tinha uma Bíblia e nenhum de seus irmãos a havia levado para a escola, Neville chegou sem uma Bíblia. Quando ele recitou o versículo "toma tua cama e anda", o professor o corrigiu dizendo o versículo lido: "toma o teu leito e anda". E quando Neville não conseguiu trazer sua Bíblia, o professor o fez tirar a camisa e abaixar as calças. Em seguida, bateu nele sem piedade. Neville foi retirado daquela escola para continuar seus estudos em outro lugar, completando seus anos do ensino médio com 17 anos de idade. Contudo, havia uma fome no jovem, uma fome que não podia ser satisfeita na pequena ilha de Barbados. Assim, com 17 anos Neville saiu de casa para o continente, chegando a New York em 1921. E ali, como um jovem sem estudos, ele começou a buscar sua fortuna. Encontrou um emprego como operador de elevador na JCPenney Company, trabalhando por $15 americanos por semana até que lhe informaram que seus serviços não eram mais necessários. Com uma recomendação em mãos, Neville conseguiu um emprego na doca de expedição da Macy por $13 americanos por semana. Mas, essa posição foi de curta duração, já que logo Neville ficou tão irritado que disse a si mesmo: "Da agora em diante, eu não vou trabalhar para os outros. Só vou trabalhar para mim mesmo". E foi o que ele fez. Acreditando que, se os outros podiam dançar num palco, ele também podia, Neville se juntou a uma dançarina e começou sua carreira profissional. Foi nessa época que ele se casou. Essa união resultou num filho. Em 1925, Neville e sua parceira de dança partiram para a Inglaterra e viajaram amplamente por esse país. Enquanto estava lá, ele foi apresentado ao mundo da pesquisa psíquica, o que o interessou grandemente. Pouco depois de seu retorno à América do Norte, em 1926, seu interesse no misticismo foi crescendo enquanto seu interesse pelo teatro diminuía. E quando a depressão atingiu seu ápice em 1929 e os teatros fecharam, a mesma coisa ocorreu com a vida profissional de Neville como dançarino. Durante essa época, Neville se interessou pela Sociedade Rosacruz e conheceu um homem que influenciaria sua vida. O homem achava que queria se tornar um sacerdote católico. Enquanto estava estudando para o sacerdócio, seu pai, um rico empresário, morreu e deixou uma herança de milhares de dólares para o filho. Rapidamente, mudando de ideia sobre o sacerdócio, o jovem começou a gastar o dinheiro mais rápido do que podia. Sem respeito por um homem que gastava tão excessivamente quando o país passava por tal necessidade, Neville encontrava desculpas quando era convidado a assistir às aulas às quais o jovem comparecia. Mas, um dia,
Tendo esgotado suas desculpas, Neville assistiu à aula de um rabino etíope excêntrico chamado Abdullah. Quando a aula terminou, Abdullah se aproximou e, tomando a mão de Neville, disse: onde você esteve? Você está há 3 meses atrasado. Surpreso, Neville perguntou como você sabia que eu viria, ao que Abdullah respondeu: os irmãos me disseram. Com Abdullah, Neville estudou a Cabala, uma forma judaica de misticismo, e obteve ideias luminosas para os livros da Bíblia. Ele desenvolveu uma nova abordagem para o problema do homem e seu relacionamento com o mundo pulsante de espíritos à sua volta. Foi Abdullah que ensinou Neville a como usar a lei da consciência e a como ver a Bíblia psicologicamente. E, conforme Neville começou a ver o mundo como um mundo de imagem, projetado a partir de dentro, sua fé em si mesmo cresceu. Em fevereiro de 1930, Neville começou a dar palestras em New York. A primeira reunião, numa pequena sala de um prédio público onde apenas um punhado de pessoas compareceu, conforme crescia sua habilidade de oratória e ele ganhava confiança em sua mensagem, a mesma coisa ocorria com seu público. O primeiro casamento de Neville foi de curta duração e ele permaneceu solteiro por vários anos até que um dia uma jovem designer sentou-se em sua audiência. Enquanto ela o escutava palestrar, ela disse a si mesma: esse é o homem com quem vou me casar. E quando eles se deram as mãos no final da palestra, Neville segurou a mão dela e disse a si mesmo: essa é a mulher com quem vou me casar, e eles se casaram. Foi um bom casamento. Eles se amavam profundamente, isso era óbvio, e dessa união nasceu uma filha. Após o término da guerra, Neville começou a viajar, dando palestras em várias cidades grandes, do oeste a São Francisco. E, então, um dia ele soube que era o momento de deixar New York. Ele esperava se mudar para São Francisco, já que amava essa cidade cosmopolita, mas não seria assim. Ele sabia até então que seu trabalho principal estava para ser feito em Los Angeles, então, pegando esposa e filha, a família Goddard se mudou para Los Angeles em 1955. Retornaram a New York no outono de 1956, voltando a Los Angeles em 1957. Não tenho as datas, mas sei que durante os primeiros anos de 1950, Neville tinha seu próprio programa de televisão. Ele fez 2 gravações fonográficas durante esses anos, que agora estão disponíveis em CD. Ele também debateu com equipes de ministros, padres e rabis em programas especiais de televisão. Neville ensinava a lei da consciência em Los Angeles, no Theater Maxwell City, nas manhãs de domingo, para multidões tão grandes que as pessoas aglomeradas em pé do lado de fora para ouvir suas palavras. Ele também passava várias semanas a cada ano em São Francisco. Foi em São Francisco, em 20 de julho de 1959 que Neville despertou vendo a si mesmo selado numa tumba. Removendo uma pedra colocada ali, ele saiu de seu crânio assim como a criança vem do útero de sua mãe. Desse momento em diante, as palestras de Neville mudaram. Tendo despertado do sonho da vida, a visão de mundo para Neville mudou. Ele sabia, conforme as visões vinham para ele daquele momento em diante, que a vestimenta que ele usava e respondia com seu nome, era simplesmente uma cobertura, escondendo seu ser imortal, verdadeiro, que era Deus, o Pai. E ele tentou dizer a todos que o escutavam que eles não eram a ínfima máscara que usavam, mas um ser muito maior do que eles podiam sequer conceber que eram. Os ensinamentos de Abdullah, o interesse de Neville Goddard pelas interpretações esotéricas da Bíblia aprofundou-se depois que conheceu Abdullah, que lecionava sobre cristianismo esotérico. Ele ensinou tanto para Neville Goddard quanto para Joseph Murphy, autor do aclamado livro O Poder do Subconsciente. A primeira vez que Neville foi ouvir Abdullah, um judeu etíope, ele foi a contragosto apenas para satisfazer o constante apelo de um amigo que insistia que ele conhecesse o mestre judeu. Sobre essa ocasião, Neville disse: eu me lembro da primeira noite em que conheci Abdullah. Eu tinha propositalmente atrasado ir a uma de suas reuniões porque um homem cujo julgamento eu não confiava, insistira na minha presença. No final na reunião, Ab, que era como Neville o chamava carinhosamente, se aproximou e disse: sabe, Neville, você está há 6 meses atrasado. Assustado eu questionei como ele sabia o meu nome. E do que ele estava falando. Foi então, que Abdullah me disse: os irmãos me disseram que você estaria aqui há 6 meses, depois acrescentou: ficarei aqui até que você receba tudo o que eu preciso te ensinar, então, partirei. Abdullah desejava ir embora, mas teve que esperar por mim, disse Neville.
Algum tempo depois, Abdullah contou a Neville que os irmãos a quem ele se referia, que haviam contado sobre a chegada dele, eram, na verdade, um conselho de seres espirituais que haviam predito a chegada dele como sucessor de Abdullah. A partir dessa introdução, Neville estudou com Abdullah aprendendo hebraico, grego, cabala e os significados simbólicos e ocultos das escrituras. Neville disse que quando conheceu Abdullah ele estava com seus 90 anos. Eles se tornaram inseparáveis durante 7 anos. Desde então, até sua partida em 1º de outubro de 1972, Neville, assim como o apóstolo Paulo, expôs-se da manhã à noite, testemunhando o reino de Deus e tentando convencer a todos sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus, assim como os ensinamentos de Moisés e os profetas, livres dos dogmas das igrejas. Vamos ao silêncio. Gratidão e até o próximo.